nossa leitura. Faz alguns dias que eu não venho. E hoje a gente vai ler Atos 7. Eu quero chamar a atenção para uma coisa. A gente dá a conferência de Gênesis e Apocalipse, né? E Estevão, que está falando, vai virar o mártir, ele... Meu cabelinho está rebelde hoje de novo. Ele vai dar uma conferência linda para chegar até Jesus, tá certo? Então vamos prestar atenção? Cheguei, tô aqui, vamos ler. Não, vamos fazer oração. Boa noite, Pai e Mãe Celestiais, boa noite, verdadeiros pais, boa noite, Jesus. Te pedimos que o Senhor possa estar conosco neste momento que estamos lendo a palavra dos vossos apóstolos e discípulos. E pedir a vós, Senhor, que possa nos dar entendimento espiritual para compreender vossas palavras, que não seja a minha interpretação, mas a vossa vontade é explicada aqui, para que todo mundo conheça, Pai, a vossa história verdadeira através do vosso Filho Jesus. Como foi difícil para o Senhor ver o vosso Filho ser rejeitado pelo povo que o Senhor preparou por 40.000 anos. Como foi difícil ver os discípulos ter que passar pelo mesmo caminho do Mestre de sofrimento. E saber que Jesus vem preparando a segunda vinda mais de 4.000 anos. Te agradecemos estar vivendo na era da segunda vinda, do terceiro Adão e da primeira Eva, né? Que é a terceira, mas a primeira se perdeu, a segunda não foi achada, não houve tempo para achá-la, e a terceira com certeza será vitoriosa. Está sendo vitoriosa. Bondoso Pai, te pedimos que o Senhor possa abençoar todos que vão assistir agora e depois, e através deles suas famílias, que cada vez que possamos entender vossa palavra, possamos nos preparar de coração e atitude para a segunda vinda do Messias. Te peço, te agradeço. Em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, em nosso nome. Amém. Adiós. Hoje é um pouquinho mais longo. Eu vou deixar meu celular aqui perto, porque eu vou ter que abrir no computador. Não é você não. Fecha. Bom, eu vou botar aqui, fico olhando para ele. Pronto. Então vamos lá começar. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Deixa eu diminuir, senão eu fico me ouvindo aqui. Pronto. Saiu erradinho aqui, eu estou consertando. Atos. Pronto. Vamos lá. E disse o sumo sacerdote, são essas coisas. E ele disse, homens, lembre que estava falando de Estevão na última, né? Então eles levaram para o sacerdote, então o Estevão começa a dizer. E disse o sumo sacerdote, são essas coisas assim? E ele, o Estevão, né? Ele disse, homens, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu ao nosso pai Abraão, estando ele na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. E disse, sai da tua terra, da tua parentela, e vai a uma terra que te mostrarei. Então ele saiu da terra dos caldeus, e habitou em Harã. E dali, após a morte de seu pai, ele trouxe para esta terra em que habitava agora. Então lhe deu nela a herança. E não lhe deu, olha bem, falando de Deus, Deus não lhe deu não deu nela herança alguma, nem sequer um espaço do pé, mas prometeu que daria a posse dela, e depois dele a sua semente, e não tendo ele ainda filho. E Deus falou assim, que sua semente deveria peregrinar em terra estranha, e sujeitaria à escravidão, e maltratariam por 400 anos. Por que aconteceu isso? Quando a gente dá a conferência, a gente explica. Quando foi feito a oferta que foi pedida, né? A oferta foi dada errada. Então, Abraão ficou sujeito a 400 anos de escravidão pelas falhas ocorridas no passado. Ok? E aí, depois, se vocês quiserem a conferência, eu dou o endereço e vocês assistem ela completa. Mas dá para explicar isso aqui, porque eles ficaram escravos 400 anos. E aí continua Estevão falando, e eu julgarei, Deus falando, né? E eu julgarei a nação na qual eles serão escravos. Era para passar porque tinha que pegar, mas como foram escravos e sofreram muito, ele ia julgar essas nações, como julgou o Egito. Disse Deus, e depois disso ele sairá e me servirão neste lugar.
e deu-lhe um pacto de circuncisão. E assim Abraão gerou Isaque e circuncisou ele ao 8º dia. Isaque gerou Jacó e Jacó gerou as 12 tribos do patriarca. E os patriarcas, movido por inveja, venderam José para o Egito, mas Deus era com ele. Gente, deixa eu explicar uma coisa aqui. Jesus não veio da descendência de José. Jesus veio da descendência de Judá. Por que José destacou tanto? Porque se Satanás soubesse que o Messias viria da descendência de Judá, teria dado um jeito para sumir com Judá, destruir ele, entendeu? Então Jesus colocou e abençoou José para que ele suportasse as coisas que suportou, mas também recebesse bênção, porque ele protegia a linhagem de Jesus mesmo sem saber. E o livrou de todas as suas aflições, lhe deu favor, sabedoria à vista de Faraó, o rei do Egito. Está vendo que ele está contando a história. Quando a gente está dando conferência para chegar na segunda vinda do Messias, a gente também dá as famílias. Como Deus trabalhou através de Adão quando saiu do paraíso, de Noé, de Abraão, até chegar a Moisés, tá certo? Deixa eu ver. E deu-lhe favor e sabedoria à vista de Faraó, o rei do Egito, que constituiu o governador sobre o Egito e toda a sua casa. Ora, veio uma fome em toda a terra do Egito e de Canaã, foram 7 anos, né? De muita fartura e 7 anos de fome, de seca. Mas, tendo ouvido Jacó que havia trigo no Egito, enviou-lhe os pais pela primeira vez. E na segunda vez José se deu a conhecer os seus irmãos, e a família de José tornou-se conhecida ao faraó. E José mandou chamar seu pai Jacó e toda a sua família, que era 75 almas, entre irmãos, sobrinhos e tudo mais. E Jacó desceu ao Egito e morreu ele os pais. Abraão compara por uma soma de dinheiro aos filhos do Amon, o pai de Sequim. Aproximou-se, porém, o tempo da promessa que Deus tinha jurado a Abraão. O povo cresceu e se multiplicou no Egito, até que mudou o rei. Até que surgiu um outro rei que não conhecia José. E este tratava com astúcia a nossa parentela e maltratou nossos pais para que eles abandonassem seus filhos pequenos até o fim, para que não sobrevivessem. Mandava se jogar fora se tivesse bebê. Naquele tempo, nasceu Moisés, era muito famoso e foi criado por 3 meses na casa de seu pai. Mas, quando ele foi abandonado, a filha de Faraó o tomou e criou como seus filhos. E Moisés foi instruído em toda a sabedoria dos egípcios, e era poderoso em suas palavras e fato. E quando ele completou a idade de 40 anos, veio no seu coração a visitar seus irmãos, os filhos de Israel. E vendo um deles sofrendo injustamente, ele defendeu e vingou, e o oprimiu e matou o egípcio. Olhe bem, Jesus, na realidade, deveria ter sido levado para ser criado no palácio, ele, a mãe dele, o pai dele, quando os 3 reis magos foram visitá-lo. No entanto, eles não compreenderam, eles deram o presente e foram embora. Mas Jesus era para ter sido criado até a idade, né? Que completasse os 30 anos para assumir a missão pública. Mas, infelizmente, eles não compreenderam e não fizeram isso. Se você quiser saber detalhes, assista a conferência, eu dou o endereço. Em qualquer parte do Brasil, do mundo, tem gente. E ele chamou seus irmãos e entenderam em que, pela sua mão, lhe havia dado liberdade, mas eles não entenderam. E no dia seguinte ele apareceu ao que estava lutando e tentou estavam 2 judeus lutando, né? Ele tentou apaziguar, amenizar, né? O povo de Israel. E novamente dizendo: os senhores sois irmãos, porque vos querem matar uns ou outro. Mas aquele que maltratava seu próximo o repeliu, dizendo: quem te fez governador e juiz sobre nós? Queres tu matar-me como tu mataste o egípcio ontem? Quer dizer, ele entregou Moisés, que defendeu ele no dia anterior, para os próprios egípcios, né? E eu tendo visto... Cadê? Desculpa. Então, diante deste dizer, Moisés fugiu, e este com um estrangeiro na terra de Mídia, onde ele gerou 2 filhos, casou-se e gerou 2 filhos, né? Eu tenho visto
aflição do meu povo que está no Egito. Deus disse para Moisés. E ouvi o seu gemido, descei para livrá-lo. Agora eu te enviarei ao Egito, a este Moisés, a quem eles rejeitaram, dizendo que te fez governador e juiz. A este Deus enviou para ser governador e libertador pela mão do anjo que lhe apareceu na sarça. Ou seja, não foi Deus pessoalmente que apareceu, como as pessoas pensam, foi um anjo, certo? Não entendi aqui, mas não consegui marcar aqui. Depois eu vejo o que é isso. Ok? Então o anjo apareceu e disse a ele que ele tinha que descer. Quer dizer, eles disseram que ele não era juiz dele e Deus fez ele governador e libertador desse mesmo povo que o tinham rejeitado. Infelizmente com Jesus foi diferente, eles mataram. Deixa eu ver. Ele os tirou após ele ter mostrado maravilhas e sinais na terra do Egito, no Mar Vermelho, no deserto, por 40 anos. Sai, Luke, por favor. Por 40 anos. Este é aquele Moisés que disse aos filhos de Israel: um profeta como eu, o Senhor, vosso Deus, vos levantará dentre os vossos irmãos, e ele o vereis. Mas, infelizmente, Moisés prevê a vinda de Jesus, mas eles não acreditaram em Jesus. Este é o que estava na igreja no deserto, quando o anjo lhe falou no Monte Sinai, com nossos pais, o qual recebeu o oráculo da vida para nos dar. Moisés, né? Ao qual nossos pais não quiseram obedecer, realmente desobedeceram o caminho todinho de volta. Antes rejeitaram os seus corações e queriam retornar para o Egito. Retornar ao Egito. Dizendo: Arão, faz os deuses que vão adiante de nós, porque este Moisés que nos tirou da terra do Egito não sabemos o que lhe aconteceu, porque ele ficou 40 anos lá para receber as leis. Enquanto ele estava lá, o povo criou os bezerros. Arão, que era irmão de Moisés, de tanto o povo falar, ele foi e criou o bezerro de ouro. Pegou os ouros, mandou o povo juntar e fez. Quer dizer, ele falhou também. No entanto, na história do Velho Testamento, você vai ver que Arão passa ileso, que era irmão de Moisés, e os outros são mortos 3.000 anos. Ok? Houve uma falha aí já. Naqueles dias fizeram um bezerro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se regozijaram nas obras das suas próprias mãos. Mas Deus se afastou e o entregou para adorar hoste do céu, como está escrito no livro dos profetas. Ó casa de Israel, me ofereceste animais mortos e sacrifício durante 40 anos no deserto? Não fizeram nada, né, para Deus, mas para os deuses pagãos eles fizeram. De fato, tomaste o tabernáculo de Moleque e a estrela do vosso Deus Ram, figuras que vos fizeste para adorar. Eu vos revolverei para além do Babilônia. Quer dizer, ele vai demorar mais tempo no deserto por causa dessa desobediência, dessa idolatria. Nosso pai tinha o tabernáculo do testemunho no deserto, como ordenação daquele que a Moisés fizera segundo o modelo que tinha visto, né, de Deus. Os nossos pais receberam também e levaram com Jesus a posse dos gentios, que Deus expulsou da face de nosso pai até os dias de Davi, que achou a favor diante de Deus e rejeitou o pover e o tabernáculo para Deus de Jacó. Mas Salomão edificou uma casa ao Altíssimo, porém não habitava em templos feitos por mão de homem, diz o profeta. Vocês entenderam isso? Olhe bem. Salomão fez uma casa, mas Deus não habita em templo de homens. Tá certo? Como diz o profeta, Deus quer habitar onde? Dentro do coração dos seus filhos, ok? Vamos lá. Eu não entendi aqui porque a página inicial daqui está sumida, mas tudo bem, depois eu descubro. O céu é o meu trono e a terra meu escabelo, que a casa me edifica, diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu descanso? Ele faz uma pergunta. Não foi a minha mão que fez todas as coisas? Duro de serviço, incircunciso de corações e ouvido. Agora já Estevão falando, dizendo que o povo que estava ouvindo ele era duro de ouvido e de circuncisão de coração fechado e ouvidos tapados. Aí o povo vai ficar revoltado. Vós sempre resisti ao Espírito Santo, como fizeram vossos pais, faz vós.
a qual dos profetas não perseguiram vossos pais, até matar os que anteriormente anunciava a vinda do justo, do qual vós tens sido traidores e homicidas. Olha bem, no 52 ele chama o povo que matou Jesus de traidor da vontade de Deus e assassinos, que homicidas tem aqui assassinos, entendeu? Então, quando ele diz isso, o povo fica muito revoltado. Ele continua: vós que recebesse a lei por intermédio dos anjos e não o guardasse, ou seja, eles não respeitaram a lei, porque a lei de Moisés diz que eles não podiam levantar falso testemunho, e eles levantaram falso testemunho de Jesus e assassinaram um justo, assassinou um inocente, sabendo que ele era o justo, entendeu? Então nem a lei de Moisés eles estavam cumprindo. Vós recebei a lei por intermédio dos anjos e não a guardasse. Ele ouviu essas coisas e cortou-lhe o coração e rangiram os seus dentes sobre ele. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para o céu, disse: vi a glória de Deus e Jesus em pé na destra de Deus, do lado direito de Deus. E disse: eis que eu vejo os céus abertos e o Filho do Homem de pé à destra de Deus. Então eles gritavam em voz alta e taparam os ouvidos e arremesseram unanimemente contra ele. Amanhã a gente vai ver que eles apedrejaram Estevão, e ele cai no pé de Saulo, né? Então presta atenção, no 52, 7 Atos 7:52, ele diz que quem matou Jesus eram traidores da vontade de Deus, que era Jesus edificar o reino do céu naquela época, e assassinos, eles assassinaram o Filho de Deus. Isso era um plano secundário, não era o plano original de Deus. Deus queria que Jesus fosse recebido pelo povo escolhido e junto com o povo escolhido, levasse essas pessoas à remissão dos pecados, tirar, mudar a atitude. Porque como é que você tira o pecado de você? Se arrependendo das coisas erradas e não fazendo mais. Entende? Era isso que o Messias ia ensinar, o caminho de volta para Deus. É fácil? Não, mas necessário para a gente chegar a Deus. No entanto, tinha a profecia que ele ia reinar no trono de Jacó e no trono de Davi, na casa de Jacó, os dois reinaram na terra. No entanto, Jesus não pôde, porque o povo o traiu, o abandonou e o assassinou em uma cruz. Infelizmente, essa é a realidade desse ano. 57. Do quais têm sido traidores e assassinos. Ok? Eu quero que vocês entendam. Então, essa é a leitura de hoje. Presta atenção, porque é muito sério. Ele dá uma conferência linda, mas quando ele fala a verdade sobre Jesus, ele simplesmente range os dentes e todos eles se arremetem unanimemente contra ele e começam a jogar pedra e ele termina morrendo no pé de Saulo. Você vai ver. E expulsando da cidade o apedrejaram, e as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Eles o apedrejaram a Estevão, que invocava a Deus dizendo: Senhor Jesus, recebe meu espírito. E pondo de joelho, clamou em voz alta: não coloque esse pecado para ele carregarem. E tendo dito isso, adormeceu, ou seja, faleceu. Ok? Então ele foi apedrejado até a morte. Ele viu Jesus, ainda pediu perdão, como Jesus pediu, né? Pai, perdoa, ele não sabe o que faz. Ele pediu para que a morte dele não servisse de pecado. Infelizmente, mesmo ele dizendo isso, o povo pagou o preço por destruir o Filho de Deus e os seus enviados, certo? Essa é a leitura de hoje. É muito triste a gente saber que Jesus veio para fazer o reino do céu na terra, mas como o povo não recebeu, que tinha responsabilidade de receber, aprender com Jesus a voltar para Deus, deixando o pecado, deixando a linhagem satânica, como diz João 8,44, quando Jesus disse, em vez disso, eles mataram Jesus, assassinaram Jesus em uma cruz, infelizmente. E isso causou grande dor e perda para Deus. Deus teve que começar a trabalhar de novo por 2000 anos para preparar uma linhagem junto com Jesus para a segunda vinda do Messias. Eu espero que vocês tenham entendido, ok? Vamos orar? Boa noite, Pai e Mãe Celestiais. Boa noite, verdadeiros pais. Boa noite, Jesus. Um minuto. Bondoso Pai, eu quero te pedir que o Senhor possa estar conosco neste momento, possa ouvir nossas leituras e colocar, Pai, dentro do coração de cada pessoa a vossa palavra verdadeira, que ela preste atenção nas palavras dos discípulos, nas palavras de Jesus. O Senhor preparou o povo escolhido por 4.000 anos para enviar vosso Filho, e como disse Jesus na parábola da vinha, quando veio, eles rejeitaram os profetas que anunciaram, eles rejeitaram o vosso Filho e o mataram, Pai, que não era o plano original vosso, era realizar o reino dos céus. Quando Jesus chegou, disse: arrependa-se, porque o reino do céu está próximo. Ele era a porta para o reino dos céus. Infelizmente, Jesus só pôde abrir o paraíso, como viu em Mateus, Marcos e Lucas.
Então, por favor, dê compreensão a cada um de nós para compreender o momento histórico que estamos vivendo da segunda vinda do Messias, para a gente não cometer os mesmos erros do passado que eles esperavam Jesus nas nuvens, porque o sonho de Daniel dizia que Jesus viu o Senhor vindo sobre as nuvens. No entanto, Jesus disse, tanto em Lucas como em Mateus, que toda a lei e profeta do Velho Testamento parou em João Batista. A partir dali começou boas novas com Jesus. Em Lucas 16, Lucas e Mateus 11, Pai. Por favor, permita que nós possamos compreender isso, consertar nosso comportamento e orar para Jesus mostrar a cada um, Pai, o Senhor da segunda vinda, o terceiro Adão e a terceira Eva. Coloca, Pai, vossa mão sobre essas pessoas e o abençoe através delas que estão assistindo, as famílias. Coloca a vossa mão, Pai, sobre a Coreia do Norte e do Sul, para que elas possam se unir como família, pátrias e irmãs, porque a metade das famílias estão ainda na Coreia do Norte sofrendo coisas absurdas, meu Pai. Tenha misericórdia daquele povo e abre as portas do coração daquele Senhor, para que Ele possa abrir as portas e deixar as pessoas livres, Pai. Por favor, permita também que os irmãos peregrinos levantem novamente os Estados Unidos, para que seja uma pátria que seja governada sobre o vosso diretrizes, sobre as vossas leis, sobre a vossa vontade, Pai, como era com os irmãos peregrinos que valorizaram mais a religião do que a própria escola ou a casa. Levanta o justo nos Estados Unidos, Pai, faz daquela pátria uma pátria vitoriosa para com Deus e para com as outras que necessita dela para a proteção. Esteja, Pai, com o povo que está querendo guerra, porque sabemos que isso é a armadilha de Satanás para atrasar mais nossa providência do reino dos céus. Coloca a vossa mão sobre a terra que é tua, Pai, que desce ao vosso filho como herança, que sabemos que o terceiro Adão e a terceira Eva vai governar a terra sob o poder da paz e da religiosidade, nos ensinando que o Senhor é nosso Pai, que o Espírito Santo é nossa mãe. Abençoe nossa pátria brasileira, Senhor. Toma posse, levanta o justo em cada poder, desde o federal até o estadual, em cada forças armadas, desde as federais até as estaduais municipais, e os poderes até os municipais. Coloca o justo da força, acorda os anjos da guarda dessas pessoas, para que o caráter original deles, de justo, de verdadeiro apareça, e eles possam proteger, Pai, nossa nação brasileira, o povo brasileiro e a soberania nacional. Levanta o vosso justo, Pai. Limpa a nossa pátria, toma posse dela, porque ela é pátria celestial, como determinou o Espírito Santo substancial. América Latina substancial e Brasil substancialmente é celeste. América Latina celeste e Brasil celeste, Pai, como determinou a Eva da terceira vinda. Te peço que o Senhor abençoe todos que estão aqui agora e possa abrir o coração e a mente para entender vossas palavras, compreender que tristeza aconteceu há mais de 4 anos atrás, quando Jesus veio, Pai, para nos ensinar a ir para o reino dos céus e foi impedido pelo seu povo escolhido e seu povo abriu o paraíso, como ele disse, ao ladrão do lado direito. Por favor, os abençoe e lhe dê entendimento espiritual e sabedoria para ler. E te agradecemos por estar aqui, todos que estão conosco, em nome do Santo Pai, Santo Filho, Santo Espírito Santo, em nome de Jesus, nosso nome. Amém. Adiós. As pessoas que estão aí eu vejo já, muito obrigada. E espero verdadeiramente que tenham gostado. Qualquer pergunta pode perguntar para mim ou aqui no Mensagem, certo? Uma boa noite, fiquem todos na presença de Deus e na proteção divina.